Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês, passando por um vídeo muito legal, 3 dicas nesse nosso vídeo, 2 dicas que dizem respeito à questão meio ambiente, comportamento e uma dica que diz respeito ao tronco temático saúde. Muito importante para a sua provinha de atualidades, quem vai fazer provinha objetiva e também para você usar aí como estratégia argumentativa dentro de uma produção de texto. Lembra que quanto maior o seu repertório, maior o seu domínio de fatos e obviamente que fatos atualizados, melhor para a sua fundamentação, para a sua argumentação e para a sua demonstração de domínio de conteúdo. Vem comigo aqui que eu começo essa nossa dica batendo palmas para o estado do Rio de Janeiro, estado pioneiro numa legislação que restringe a distribuição de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais. Vem comigo aqui então. Lei que proíbe sacolas plásticas já está em vigor no Rio de Janeiro. Então eu vou destacar aqui que o estado do Rio de Janeiro tornou-se o primeiro estado com uma legislação nesse sentido, tá? Então a gente está falando de um estado pioneiro. Lembra que isso é sempre muito importante para uma provinha de atualidades. Vou destacar ainda que o plástico, gente, o plástico tem sido um dos grandes desafios ambientais do século XXI, a ampla utilização do plástico em diferentes produtos tem despertado a atenção de especialistas, de cientistas, pesquisadores e do próprio governo. Várias são as cidades que legislaram no sentido de proibir a distribuição de canudos plásticos. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de exemplos, eu vou trazer inclusive a decisão recente da cidade de São Paulo, que acompanha uma tendência global. União Europeia vai banir o plástico, embalagens plásticas das mais variadas até 2021. Fernando de Noronha já tem uma grande dificuldade em lidar com essa logística do lixo. Já também tem uma legislação restritiva com relação ao plástico e outros produtos dentro dessa era da descartabilidade. Só para fechar aqui então, essa legislação tem como objetivo tirar de circulação 1 bilhão de sacolas plásticas por ano. Vale destacar que vai aí existir uma sacola alternativa, né, para tentar aí trazer não uma relação abrupta de desgaste para o consumidor, certo? Mas lógico que esse número aqui, gente, que supera a casa dos 4 bilhões por ano, é um número assustador, né? 4 bilhões de sacolas plásticas por ano era uma questão de tempo dar errado, né? Até dezembro, então, os mercados têm que distribuir gratuitamente 2 sacolinhas recicláveis para cada cliente. Quem quiser mais do que 2 vai ter que pagar 8 centavos por isso. E a partir de janeiro de 2020, todas as sacolinhas serão cobradas. Ou seja, se não mexer no bolso do cidadão brasileiro, a gente sabe que as coisas costumam ter uma lentidão e uma morosidade maior. Acompanhando esse tópico, vamos para a segunda dica desse nosso vídeo. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sanciona a lei que proíbe fornecimento de canudinhos plásticos em São Paulo. Já falei que outras cidades apresentam legislações nesse sentido, só que a gente está falando de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Lógico, né? Que tudo que acontece dentro desses grandes centros urbanos são importantes. Não que as outras cidades não tenham essa relevância, mas a gente sempre tem que tomar aí, né, uma atenção maior para esse tipo de episódio envolvendo grandes centros urbanos. Vamos conhecer um pouquinho do que prevê a lei. Advertência àqueles estabelecimentos que descumprirem na primeira vez. Então, num primeiro momento, uma advertência. A partir da segunda autuação, aí já tem aplicação de multa, R$1.000, depois no dobro do valor da primeira autuação e assim sucessivamente, até a sexta autuação, que vai ter uma multa de R$8.000. Caso haja aí uma continuidade desse modelo equivocado de distribuição de canudinhos, oferecendo esses canudinhos plásticos, acontecerá então um fechamento administrativo do estabelecimento, isso a partir da sexta autuação. Tudo bem, gente? Lembra aí que já aparecem no mercado estratégias biodegradáveis, né? Canudos alternativos para tentar, né, essa inserção no mercado nesse contexto de banimento dos canudos plásticos. Fechou?
Dois tópicos, então, relacionados ao meio ambiente. Vamos falar agora da saúde. Um desafio gigantesco no Brasil, um desafio que vem aí de um contexto histórico já de alguns anos, né? Eu digo que é um tema da atualidade que já está se tornando um tema da história e que preocupa mais uma vez. Em 2015, o Brasil acompanhou uma epidemia de dengue que deixou mais de 700 pessoas mortas e agora, em 2019, respondendo ao que os especialistas chamam desse ciclo de 3 em 3 anos, né? 2015, 16, 17, 18, agora 2019, mais uma vez os casos de dengue preocupando. Tá aqui, ó. São Paulo lidera, inclusive, né? Seguido por Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, puxado por São Paulo e Minas. O número de mortes por dengue cresce 163% em um ano. Lá em 2018, gente, no primeiro semestre eram 139 mortes. Agora, nesse mesmo período, 366 mortes. Lembra que lá em 2015, mais de 750 pessoas morreram. E lembra que o estado de São Paulo é o grande líder no número de óbitos por conta da dengue, 145 registros. As provas gostam desses estados, destaque, que tem mais casos, enfim, que enfrentam o problema de um modo mais agudo. Chama atenção ainda para o fato de que existe aí a denguevaxia, né? Pode ser que apareça na sua prova vacina contra a dengue, uma vacina que é aplicada em 3 doses, teve uma alteração na sua bula. Quem não teve a dengue não deve tomar a vacina. Essa é uma recomendação mais recente com relação aí à denguevaxia. Tudo bem? Feito isso, a gente encerra o nosso bloco. Não se esqueça, gostou das nossas dicas? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso estimula, funciona como uma injeção de ânimo para a gente continuar aqui produzindo material no nosso canal e percorre aqui os nossos canais, ou melhor, o nosso canal e os nossos vídeos, tá cheio de dica de atualidades, cheio de dica de temas de redação. Compartilha com seus amigos, estou à disposição, a gente se vê no próximo. Valeu, galera!